de hoje a gente vai ver como funciona aí o tal do cálculo funcional, variacional. A ideia, ele também chama de cálculo funcional, porque ele lida com funcionais. Tá? Então a gente sabe a matemática de funções até funções. Quando a gente não aprendeu a lidar na graduação com funcionais, então é o que a gente vai fazer aqui. E a ideia básica vai ser a gente conseguir tirar, vamos dizer, entender a noção de derivada de um funcional. Ela vai ser bem importante na hora a gente minimizar os funcionais de energia potencial. Tá? Então, ou na aula de hoje ou na próxima aula, a gente vai começar a ver os métodos de aproximação, de como a gente vai resolver os nossos problemas de valor de contorno via métodos de aproximação, ou seja, vou utilizar isso que a gente vai ver em cálculo variacional para resolver lá a equação diferencial dos nossos problemas das estruturas. Tá? Então, na primeira parte aqui da aula, eu vou apresentar para vocês cálculo funcional e para que ele serve. Depois vamos mostrar como obter a equação diferencial do nosso problema, ou seja, do nosso PVC, a partir do funcional de energia potencial associado. Então a gente não vai precisar mais deduzir as equações diferenciais via equilíbrio infinitesimal. A gente fez lá para a barrinha, em uma dimensão, e já viu que já deu um trabalhinho. Então quanto mais elaborado o modelo estrutural, maior vai ficar essa dedução, até chegar ao ponto que fica meio inviável. Tá? Então, a gente vai, em contrapartida, o funcional de energia potencial a gente consegue construir relativamente facilmente. Tá? Então, vai ser um caminho aqui que, a partir do funcional, lá da energia potencial, a gente vai conseguir obter a equação diferencial do problema e também as condições do contorno. Tá? E isso aqui vai ser útil porque ele vai mostrar que a função U que resolve o nosso problema de valor de contorno, ou seja, a solução da equação diferencial, coincide com a mesma função que minimiza a energia potencial do problema. Então, a gente vai conseguir, com esse terceiro resultado aqui, trocar a solução da equação diferencial por uma minimização, que vai resultar num sistema linear de equações para ser resolvido, no caso, discreto. Tá? Então, em suma, a gente vai trocar a solução da equação diferencial pela solução do sistema linear de equações. É bem mais palpável e bem mais fácil da gente incluir num código computacional. Beleza? Então você tem os resultados vão ser teóricos dessa aula de hoje, principalmente dessa primeira parte. Só que esse resultado teórico vai fundamentar toda a parte prática de solução de problemas via aproximação. Tá? E, por consequência, esse tipo de solução aproximada vai ser a base para métodos dos elementos finitos, etc. Tá? Então, entender bem isso aqui, a gente consegue depois facilmente progredir para modelos mais complexos e métodos mais elaborados aí. Vai ver na sequência ou em outros cursos. Beleza? Então vamos lá. O que a gente viu até a aula anterior? A gente viu como construir a equação diferencial desse nosso problema da barra 1D, partindo lá de um elementozinho infinitesimal e fazendo equilíbrio de forças, somatório de Fx igual a zero. E também obtivemos o funcional de energia potencial total para nosso modelo de barra 1D. Tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar e mostrar como, partindo do funcional, a gente consegue obter a equação diferencial. Fazer o caminho inverso. Tá? Essa vai ser e a gente vai ver que vai ser bem mais tranquilo do que a gente deduzir o equilíbrio infinitesimal. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar lidar aí com um troço que chama cálculo variacional. Tá? O que o cálculo variacional faz? Ele lida com funcionais. Então a gente vai ter um funcional π, por exemplo, nossa energia potencial aqui total da barra 1D. O que ela faz? Ela mapeia um espaço de funções no número real. Então, na prática, o que isso quer dizer? O input aqui de um funcional é uma função e suas derivadas. No caso aqui a gente tem a função 1
e derivar da primeira dela. E quando a gente põe essa função dentro do funcional, a gente tem um número real que é a energia potencial total. Vocês devem ter feito lá as tarefas sugeridas da aula 1. Beleza? Esse tipo de coisa aqui a gente não sabe lidar ainda, tá? Em termos matemáticos, não tem um cálculo para ele. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar e escrever esse funcional aqui genericamente com essa notação, ou seja, em vez de ter limites definidos como 0 e L, vamos colocar x1 e x2, quaisquer, e isso que está aqui dentro vou colocar como uma função f, que depende de x, u e o lim. Tá? Só para a gente não ter que ficar repetindo esse a sobre 2, o linha ao quadrado menos o que nas reduções, que vão ficar muito grandes. Tá? Então, a gente vai substituir isso aqui por esse formato genérico aqui, f. Beleza? Então, só para aliviar um pouco a notação nos próximos slides. O que a gente vai querer responder, então, nessa primeira parte da aula? Como calcular a derivada de um funcional? Tá? E por que a gente vai fazer isso? Porque se a gente conseguir calcular a derivada de um funcional, a gente pode usar aquela ideia que a gente tinha lá no cálculo vetorial. Então, para uma função vetorial, o que ela faz? Ela mapeia um espaço vetorial, número. Se a gente quisesse achar o mínimo dessa função, o que a gente fazia? Derivava essa função em relação a x e igualava a zero. E o ponto x que nos levava a essa condição era o ponto que minimizava o valor da função. A gente vai fazer agora de forma análoga também aqui no nosso problema funcional. Vamos pegar o funcional, fazer a derivada dele ser igual a zero e achar a função que leva que é resultante dessa condição. Só que qual que é o problema? A gente não sabe calcular a derivada de funcional. É isso que a gente vai fazer agora, nessa primeira parte da aula. Tá? Ao invés da gente partir diretamente uma construção matemática dessa derivada, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer analogia com o que a gente fazia em vetor, tá? No cálculo vetorial. Isso pode ajudar a gente a criar essa analogia e tentar entender isso de forma mais simpática, mais amigável do que partir para a derivada direto. Tá? Então, no cálculo diferencial, aqui no vetorial, o que nós fazíamos? A gente tinha uma função que mapeava aqui um vetor RL em R e a definição de derivada era o quê? A derivada dessa função em relação a x num ponto x igual a x0. Por definição, isso é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, da função f perturbada por ΔX, então seria f em x0 perturbado por ΔX, menos o f na posição inicial, ou seja, f em x0, dividido por ΔX. Tá? Então a gente tem aqui a noção da função perturbada. Uma função em uma dimensão é simplesmente você dar um passinho bem pequeno para frente ou para trás, você perturbando a tua função. Tá? E a dimensão da perturbação é o tamanho desse passinho. Tá? Então se tem uma função qualquer lá, você está nesse ponto aqui, você quer perturbar essa função, você pega esse ponto x, você vai pegar e somar um ΔX. Tá? Então você vai estar um pontinho um pouquinho para o lado lá. Esse pouquinho para o lado vai ser o ΔX. Beleza? Então a gente vai tentar construir isso aqui para a cara de um funcional. Ou seja, aproveitar essa mesma equação e colocar aqui o funcional perturbado menos o funcional no ponto inicial divididos pela dimensão da perturbação dentro desse limite. Tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso. Tá? A primeira dificuldade é como perturbar um funcional. Ou seja, se eu tenho um funcional que depende de u, como é que eu perturbo ele de alguma forma? Eu somo alguma coisa para ter um funcional perturbado. Isso que a gente vai ver nos próximos slides. Tá? Então, para perturbar um funcional, a gente vai primeiro criar um conjunto de funções admissíveis S. Tá? Essas funções admissíveis são funções quaisquer, que eu vou chamar aqui funções com barra, que respeitem as condições de contorno essenciais do problema. Tá? Então,
Nos pontos onde eu tenho condição de contorno essenciais, por exemplo, em x1 e em x2, eu vou saber exatamente o valor dessa função. No caso da nossa barrinha engastada aqui, eu conheço o valor de u em 0, que é nulo. Eu conheço o valor de u em L, que é nulo. Então seria o equivalente nesse slide aqui. Eu vou construir minhas funções u barra, onde u barra em 0 eu sei que vale 0. E u barra em L também vale 0. Seria o nosso exemplo ali. Tá? E a gente vai usar um macetezinho aqui matemático, vai ser o seguinte: a gente vai construir as funções, esses caminhos admissíveis, essas funções perturbadas, a partir da função que minimiza o funcional. Então eu vou fazer de conta que eu sei qual é a função u de x. Tá? Você não sabe, mas vamos dizer que a gente sabe. E vamos somar elas então aqui. Uma constante lambda e uma função neta. Beleza? A função u de x então, é a função que minimiza o funcional, ou seja, o que a gente quer achar no final das contas. O lambda é um escalar qualquer e o neta é uma função ou caminho admissível. Tá? O que acontece no neta? Ele vai ser obrigatoriamente igual a 0 nas condições de contorno essenciais. Beleza? Então, por exemplo, aqui, o que vai acontecer com u barra em x igual a 0? Vai ser lá a função u de x, ou seja, ela é 0. U barra em x igual a 0. A solução tem que ser 0 lá, porque eu conheço, mais lambda vezes neta de 0. Se eu tenho uma condição de contorno essencial em x igual a 0, o que vai acontecer? O meu neta vai zerar, que ele é construído para isso acontecer, para eu recuperar a solução, para não desrespeitar a condição de contorno essencial. Tá? Por isso que ele chama caminho admissível. Então, qualquer função neta que não obedeça às condições de contorno essenciais não é um caminho admissível e não pertence ao nosso conjunto S. Beleza? Então, a partir dessa perturbação, essas funções U barra, elas são soluções não ótimas do problema, porque você está sempre pegando a solução ótima, ou seja, pegando a função que minimiza o teu funcional, somando, perturbando alguma coisa nela. Tá? Vamos ver a cara que isso aqui vai ficar. Então, aqui a gente está criando uma função perturbada. Eu estou criando com essa perturbação lambda vezes neta. Como neta ele obedece às condições de contorno essenciais, ele não vai violar elas, ou seja, vai ser um caminho admissível. E o que esse termo aqui da perturbação vai nos fornecer? O neta vai ser a direção da perturbação e o lambda vai ser a dimensão. Tá? No próximo slide vai ter uma figurinha ali que vai ajudar a gente a entender melhor isso. Tá? Então, um funcional perturbado, ou um caminho qualquer com funcional π, vai ser o quê? Vai ser o π de 1 barra, que vai ser o quê? O π de 1 mais lambda neta. Vai ser basicamente o quê? Aquele formato genérico do nosso funcional. Agora ele vai depender, em vez de depender de u, vai depender do quê? De u mais lambda neta, u' mais lambda neta. Tá? Vamos ver num exemplo como é que fica isso aqui, para ficar um pouquinho melhor de entender. Tá? Vamos pegar a nossa função, o nosso problema, exemplo aqui da aula de hoje, que é a barrinha bem gastada. Tá? Então a gente sabe que nos dois pontos do contorno, o valor da função u é nulo. O que a gente vai fazer? Vamos gerar caminhos admissíveis, ou seja, perturbações da nossa solução analítica do problema, utilizando a nossa função neta com essa cara aqui. Tá? O que tem que acontecer na função neta? Ela tem que obedecer às condições ela tem que ser 0, onde eu tenho condição de contorno essencial. Tá? Então, neta de 0 vale quanto? 0 vezes alguma coisa vai ser 0. O neta em L
vai ser o quê? L vezes L menos L, que é zero também. Então, eu estou construindo a minha função neta de forma a ela obedecer às condições de contorno essenciais. Com isso, a função neta é um caminho admissível. Beleza. E vamos colocar aqui o lambda como sendo mais ou menos 2 vezes 10 a menos 4. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos pegar, plotar então a função perturbada e calcular a energia potencial total para essas duas versões perturbadas da função. Na prática, o que está acontecendo? A gente está trocando U por U mais lambda neta dentro do funcional. Então, onde a gente tinha só U' ao quadrado, a gente vai ter U' mais lambda neta linha ao quadrado. E onde a gente tinha U, vai ter U mais lambda neta. Beleza? Fazendo isso, a gente chega nesse gráfico aqui. A linha em azul é a solução analítica, aquela que a gente não conhece, vamos dizer a priori. Que a gente conhece, então por isso não está plotando ela. E a linha verde e a linha vermelha são as duas, a perturbação com mais lambda e com menos lambda neta. Beleza? Então notem, a solução do problema em azul. A linha verde e vermelha pontilhada são caminhos admissíveis, ou seja, eles obedecem à condição de contorno, às condições de contorno essenciais, ou seja, é zero nos dois extremos, o que garante que os engastes estão sendo obedecidos lá, então temos uma solução fisicamente viável, pelo menos. Só que eles não são ótimos. Como é que a gente não sabe que eles não são ótimos? Vamos, por exemplo, calcular o valor da energia potencial total dessas duas funções, da U menos lambda neta e da U mais lambda neta. Fazendo isso, o que a gente vai ter? O lambda, o π, a energia potencial total de U é menos 27, a energia potencial de U mais ou menos lambda neta é menos 25,2. Tá? Então notem, para qualquer perturbação que eu fizer, eu vou ter uma energia potencial total maior do que a solução do problema. Beleza? Outra coisa que é legal de ver nessa figura é o seguinte. No caso da função, a gente perturbava um ponto qualquer x da nossa função, somando um ΔX. Tá? Se eu tiver em uma dimensão, é um escalarzinho. Se eu tiver em duas dimensões, ΔX é um vetorzinho. Tá? Então você sempre dá um incrementozinho no teu ponto atual. Isso serve porque a gente está lidando com cálculo vetorial, que a função f ela mapeia Rn em R. Então, a perturbação aqui vai ser simplesmente um vetor. Vai ser aqui o ΔX. No caso de funções, eu não tenho como perturbar uma função num ponto só. Uma perturbação numa função tem que ser no domínio inteiro de interesse da análise. Tá? Eu estou perturbando a função U aqui dentro do nosso domínio, que vai aqui da barrinha de 0 até L. Então, por isso que obrigatoriamente a perturbação de uma função U tem que ser dada por uma outra função válida dentro do domínio inteiro. Beleza? É por isso que o neta aqui ele vai dar direção da perturbação, entre aspas, e o lambda vai ser a intensidade, a dimensão dessa perturbação. Beleza? Então, quanto maior o lambda aqui, mais longe a gente vai estar da nossa função original. Essa ideia da perturbação de uma função ter que ser válida no domínio inteiro é legal que vocês tenham bem claro em mente. Eu acho que essa figura ajuda meio que a enxergar essa característica. Beleza? Então agora a gente sabe perturbar um funcional. Tá? Então basicamente como é que eu perturbo um funcional lá? Π de U, eu faço π de U mais lambda neta. Beleza? E agora a gente sabe qual que é a regrinha que eu tenho que obedecer para criar esse neta. O neta tem que ser igual a zero nos pontos onde eu tenho condições de contorno essenciais definidas. Beleza? Fora isso, pode ser qualquer coisa. Eventualmente aqui a gente poderia tentar criar um neta trigonométrico que fizesse uma função trigonométrica qualquer
que zerassem x igual a 0 e x igual a E. Tá? Então fica bem livre essa escolha aí. Tá? É legal a gente entender bem isso, porque quando a gente for lidar com métodos aproximados, as regrinhas para a gente escolher as funções de aproximação vão ser bem parecidas com as regrinhas que a gente está aqui definindo para escolher ou definir sineta qualquer. Beleza? Então por que a gente estava fazendo isso? Porque a gente queria calcular a derivada de um funcional e essa derivada eu queria que fosse análoga à derivada do cálculo diferencial. Ou seja, eu precisava, no cálculo diferencial tem uma função perturbada, então eu vou colocar aqui nesse lugar um funcional perturbado, que vai ser esse slide aqui. Então essa primeira parte repete aquele slide anterior do cálculo diferencial. A definição da derivada está dada aqui. Eu preciso agora tentar fazer uma cópia, uma mímica, uma adaptação disso aqui para o caso do funcional. Tá? Então, no caso do cálculo variacional, o que a gente vai ter? Vai ter a derivada do funcional em relação ao parâmetro lambda. Então, o lambda vai fazer a vez aqui do nosso parâmetro dimensional Δx. Tá? Aqui, onde eu tinha a função perturbada do cálculo diferencial, eu vou colocar o funcional perturbado do cálculo funcional, cálculo variacional. Aqui, onde eu tinha a função no meu ponto inicial x0, eu vou colocar o funcional avaliado no meu ponto atual u. Então, é a mesma coisa que se a gente tivesse aqui 1 e lambda vezes neta. Se eu fizer o lambda ser igual a 0, eu recupero o 1 aqui. Tá? Vou dividir no cálculo diferencial tudo isso pela dimensão da perturbação. Por isso que eu estou colocando o lambdazinho aqui, porque ele nos dá a dimensão da nossa perturbação. E o limite eu estava fazendo no cálculo diferencial Δx tender a 0. E vou fazer o Δx tender a 0 aqui no funcional. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente trocou no limite e na divisão o Δx por lambda e alteramos o formato aqui da perturbação. Beleza? Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente teve. Então, se a gente conseguir calcular esse limite aqui, a gente tem a expressão para a derivada de um funcional. O que nós vamos fazer? Vamos calcular a primeira derivada de um funcional, que vai ter dois nomes aqui, tá? Formalmente na matemática. Então, essa primeira derivada é chamada derivada de Gatot, ou primeira variação do funcional. E a definição delas é exatamente isso que a gente tinha aqui. Tá? A primeira variação a gente escreve o símbolozinho da variação aqui, deltazinho minúsculo, do funcional, é igual à derivada do funcional. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver onde que a gente consegue chegar com esses caras aí. O que a gente vai fazer? Os dois funcionais aqui vão ter os limites de integração lá de x1 até x2. Tá? Tanto esse primeiro quanto o segundo. O que a gente vai fazer? Como os limites de integração são iguais, então o que está dentro desse funcional, da integração desse funcional, pode ser juntado com o que está dentro da integração desse funcional. Os dois são integrais de x1 até x2 e dx. Então é isso que está sendo feito nessa primeira linha aqui. Eu mantive o limite, eu coloquei aqui aquela propriedade que a integral do limite é igual ao limite da integral, ou o limite da integral é igual ao integral do limite. Então eu entrei aqui o limite para dentro da integral e coloquei todo mundo junto na mesma integral, tá? Porque os limites e o fator de integração aqui são iguais para os dois. Então a gente tem esse cara aqui para trabalhar agora. Beleza? O que eu vou fazer? Vamos pegar e vamos fazer uma expansão de Taylor desse primeiro termo aqui. Notem, esse primeiro termo
ele vai depender do quê? Vai depender de U é o ponto onde eu estou realizando a minha aproximação. Esse primeiro termo ele vai depender do quê? Do lambda neta e do lambda neta linha. Tá? Então uma expansão de Taylor vai ter termos que multipliquem lambda neta e lambda neta linha. Em outras palavras, eu vou fazer a expansão de Taylor em relação a U e a U'. Tá? Então, como é que eu faço a expansão de Taylor desse termo? Vai ser o valor PF no ponto atual, inicial, ou seja, em U', sem nenhuma perturbação, mais a derivada parcial de F em relação a U, que é a primeira coisa que esse cara é função, vezes o tamanho o passo que eu vou dar nessa direção, ou seja, neta linha, mais a derivada parcial de F em relação a U', vezes o passo que eu vou dar nessa direção, que é lambda neta linha. Mais termos de ordem superior, que se eu fosse crescer a ordem da minha expansão de Taylor. Aqui a primeira ordem é suficiente para o que a gente quer. Tá? Então a gente vai substituir esse termo aqui funcional pela expansão de Taylor. Tá? Fazendo essa substituição, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai cancelar com esse aqui. E eu vou ficar aqui na parte de cima do divisor, no denominador, somente com esses três termos. Derivada de F em relação a U, derivada de F em relação a U' e os termos da ordem superior. Que é o que está aparecendo aqui. Se eu aplicar agora a divisão por lambda, o que eu vou ter? Vai desaparecer o lambda do primeiro e do segundo termo e vai sobrar o terceiro termo divididos por lambda. Tá. Se eu aplicar o limite agora, o que vai acontecer? Esse cara não depende mais de lambda, vai sobrar então ele aqui dentro do parênteses. O segundo cara também não depende mais de lambda, vai sobrar somente ele no parênteses. E por definição o limite, quando lambda tende a zero, de função de lambda ao quadrado sobre lambda vai ser igual a zero. Tá? Vai sempre sobrar alguma coisas aqui no denominador, no numerador, tem como função de lambda e esse cara vai zerar. Beleza? E eu vou ter essa expressão 13. Essa expressão 13 do formato que ela é dada aqui, ela não é muito útil, tá? Porque você tem aqui uma derivada parcial daquela formato genérico do funcional em relação a 1 vezes neta e uma segunda parcela vezes neta linha. Ela vai se tornar útil para a gente se nós fizermos esses dois caras dependerem de neta. Como é que a gente vai fazer? Vai aplicar uma integração por partes para passar a diferenciação de um termo para o outro. Tá? Vai tentar passar a diferenciação desse cara para esse, para colocar o neta em evidência. Então a gente vai pegar o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui e vamos aplicar a integração por partes nele. Qual que é o intuito da integração por partes? Fazer essa derivada de neta passar para esse segundo termo aqui, para o termo derivada parcial. Tá? Então, estou replicando. Aqui nessas linhas abaixo eu estou tirando a dependência em x, u e u' para ficar menos denso aqui a notação. Então eu estou repetindo. Esse aqui é igual a esse aqui. Tá? Por definição, a integração. Aqui seria a equação 14, a definição da integração por partes. Tá? Então vou pegar aqui os dois termos, aplicando a fórmula de integração por partes, eu chego nesse cara aqui. Tá? O que aconteceu? Eu vou ter derivada parcial de f em relação a U' vezes neta, aplicado nos termos do contorno, menos a integral. Agora eu estou passando a diferenciação do neta para esse cara aqui. Então vai ser derivada em relação a x da derivada parcial de f em relação a U' vezes o neta. Beleza? O que vai acontecer quando eu faço isso? Vou passar esses dois termos agora. Agora eu vou voltar esses caras para dentro da integral. Quer dizer, esse aqui vai ficar fora. E eu tenho aqui o resultado da equação 15.
Então a equação 15 é simplesmente pegando esse cara e voltando lá. O que eu vou ter lá dentro? Vamos ver na próxima slide, fica mais legal de explicar. Equação 15 e 16 são iguais aqui. O que está acontecendo? A gente fez a primeira variação, ou derivada de Gatolo funcional ser igual a zero. E aonde que a gente chegou? A gente chegou nessa expressão aqui. Vamos analisar termo a termo dessa expressão. Para um caso qualquer, se eu olhar essa integral mais esse segundo termo aqui, para isso tudo ser igual a zero, a única opção é a integral tem que ser igual a zero e esse cara tem que ser igual a zero. Beleza? Como é que eu faço a integral ser igual a zero? Eu tenho a integral aqui de uma função vezes outra. Nesse domínio tem que ser nula. A única forma disso acontecer, já que neta pode ser uma função qualquer, desde que obedeça as condições de contorno, é a quantidade entre parênteses aqui ser igual a zero. Tá? Então, isso aqui, essa quantidade ser igual a zero, vai nos levar à condição do quê? Isso aqui, entre parênteses, vai ser igual à equação diferencial do problema de valor de contorno. Beleza? E no segundo termo aqui, nos apareceu o que a gente vai chamar de condições de contorno. Por quê? Isso aqui vai ter que ser igual a zero, ou seja, ou esse cara aqui, ou esse cara aqui são iguais a zero. Por construção, o que está acontecendo aqui no segundo termo? O neta tem que ser igual a zero, onde eu tenho as condições de contorno essenciais prescritas. Ou seja, o nosso problema, quando eu avaliar esses conchetes em x2, neta em x2, é igual a zero, e neta em x1 também é igual a zero. Então esse termo também vai zerar. Beleza? Então esse cara que aparece aqui no nosso funcional, ele é chamado de equações de Euler-Lagrange. E as equações de Euler-Lagrange servem para quê? Para que a partir do funcional você calcule a equação diferencial associada ao problema. Então se a gente pegar o f da nossa barrinha 1D e substituir aqui, a ideia é que a gente recupere a equação diferencial da barrinha 1D. Para a condição do contorno essencial, para o termo fora da integral, a gente vai obter as condições de contorno do problema. Então, se eu trocar aqui o f pelo nosso valor da barrinha 1D, eu vou recuperar as condições de contorno do problema do valor de contorno associado. Tá? Então, isso tudo serviu para quê? Para a gente conseguir calcular a primeira derivada ou primeira variação do funcional e mostrar que quando a gente faz a primeira variação do funcional ser igual a zero, a gente recupera, ou a condição que nos leva da primeira variação do funcional ser nula, é a gente encontrar aqui a equação diferencial do problema associado. Então, só para a gente ver se isso funciona mesmo, lembrando na nossa barrinha 1D, a gente tinha esse funcional e aquele f genérico tinha essa cara. Vamos então aplicar a equação de Euler-Lagrange para esse funcional. A equação de Euler-Lagrange precisa do quê? Derivada de f em relação a u. Então, derivada desse f em relação a u, o que é? É menos q. E ele precisa também o quê? A derivada em relação a x, a derivada parcial de f em relação a u'. Derivada parcial de f em relação a u', o que vai ser? Vai ser 2 vezes EA sobre 2 elevado a 1, ou seja, só u'. Vou cortar o 2. O 2 vai ficar EA u'. Derivada em relação a x de EA u' é igual a EA duas linhas. Se eu montar esses caras agora, vai ficar o quê? O que eu tinha do primeiro termo menos Q menos EA por duas linhas, que é lá a equação diferencial da barrinha. Beleza? Então, essa é o caminho árduo que a gente fez para chegar nesse resultado.
a gente vai... vou mostrar para vocês a dedução da barrinha. Eu vou passar para vocês como tarefa a dedução para a viga. E dali para frente a gente acredita nos livros. Tá? Então sempre vai ter a equação de Euler-Lagrange para um funcional genérico, que alguém deduziu em algum lugar. Então, o caminho prático, quando montando um modelo estrutural, é: eu vou ver que tipo de funcional ele gerou, vou lá no livro, acho uma descrição genérica para aquele tipo de funcional e aplico as equações da Lagrange para obter a equação diferencial. Tá? A gente vê que é um troço bem abstrato, mas já foi feito. Então, qual que é a resultante desse qual que é a resultante não, qual que é a conclusão teórica mais importante que a gente tem aqui? É que a função U que minimiza o funcional de energia potencial é a mesma função U que é a solução do problema valor de contorno. Então notem, a gente obteve a equação de Euler-Lagrange, então essa é a condição que tem que ser obedecida para você ter o mínimo do teu funcional. Então é o que a equação de Euler-Lagrange faz. O que a equação de Euler-Lagrange leva para a gente? Ela nos leva à equação diferencial do problema. Então a função U que obedece aqui a equação de Euler-Lagrange é também a função U que é aquela que minimiza o funcional, é também a mesma equação U que soluciona a equação diferencial do nosso problema. Tá? Em termos práticos, isso vai nos levar ao que? Quando a gente quer resolver um problema de forma aproximada, a gente vai querer o que? Minimizar a energia potencial daquele problema. Essa vai ser a nosso objetivo nas próximas aulas. Tá? Antes de a gente continuar, pergunta, dúvida, comentário? Só para ver se eu entendi realmente, a gente gera uma perturbação, né, a partir da nova equação e do escalar multiplicando, e essa alteração, por consequência, não vai ser a solução ótima, é uma não ótima. Aí, ao fazer a derivada disso, no caso variacional disso, e igualando a zero, a gente obriga ele a voltar para o ótimo. E daí essa solução ótima é a solução de U. Exatamente. É o caminho que a gente fez. Ou seja, a gente finge que conhece ela no começo para fazer algumas operações matemáticas e depois chegar na resposta que a gente queria. Exatamente, uma gambiarra matemática mesmo. O que eu chamaria. Na prática, a gente não vai fazer isso, tá? Para resolver os problemas. Você faz mais uma gambiarra que a gente fez para mostrar que a gente fazendo, minimizando o funcional, é igual a gente resolver a equação diferencial. Na prática, o caminho vai ser bem mais direto, assim. A gente vai direto minimizar o funcional. Na prova, depois de você fazer exercício aqui no próximo slide, você vai ficar craque aqui. Você nunca mais vai esquecer como isso funciona. Então, que eu comentei, piadas à parte lá, a gente, para cada tipo de funcional, ou seja, o funcional da barrinha é um funcional de primeira ordem, ou seja, ele depende da função e da primeira derivada dela e só. Tá? Se nós olharmos para a nossa viga, o funcional de energia potencial total dela, vai ver que tinha um Vzinho e um V duas linhas. Então o F da viga já é diferente. Então o que você teria que fazer? Pegar um padrão para o F da viga e deduzir tudo que a gente fez ali, fazer a expansão de Taylor e aquela construção que vocês vão fazer como tarefa, tem que fazer de volta. Tá? O que eu disse que tem pronto no livro? Então, por exemplo, aqui, ó, funcionais com derivadas de ordem superior. Por exemplo, viga de Timoshenko. Vai ser um funcional com essa cara. Vai depender de V', V2 linhas. A viga não depende de V3 linhas, mas vamos colocar V3 linhas para ficar bem genérico. Lá alguém já deduziu qual que é a equação do Euler-Lagrange desse cara, que é essa equação aqui. Tá? Então, se você tem um F do teu funcional da viga, você pode aplicar a equação do Euler-Lagrange e diretamente já obter
a equação diferencial do problema. Tá? E as condições de contorno, por consequência. Beleza? Então, esse é o exemplozinho aqui desse slide. A gente tem aqui agora o funcional da viga de Bernoulli, a viga biapoiada. Então, ele depende do quê? De V duas linhas e de V. Tá? Então, o nosso F genérico aqui para esse funcional é esse aqui. Tá? Então, o que você vai fazer? Vamos dizer, eu quero obter a equação diferencial da viga utilizando equações de Euler-Lagrange. Você vai ter que resolver esse cara aqui. Como é que você resolve? Ver os termos que existem. Por exemplo, esse primeiro termo tem derivada parcial de f em relação a V3. V3 não tem no nosso f genérico. Então, aqui já é Elfs. Segundo termo, tem a derivada parcial de f em relação a V2. Opa, V2 tem aqui. Então, esse termo aqui entre parênteses vai ser EI V2. Tá? Baixando o quadrado aqui. Então, vai ser a derivada segunda desse cara. Esse terceiro termo seria a derivada parcial de V de f em relação a V'. V' não tem, então esse cara também está fora para nossa viga padrão. E o último, derivada parcial de f em relação a V, vai ser igual a menos Q. Tá? Então esse termo sobrou, esse termo aqui, o segundo e o quarto termos. O segundo termo, que é a derivada segunda em relação a x de EI duas linhas. Se o E e o I não dependerem de x, ou seja, seção transversal constante e material uniforme, eu vou ficar com o quê? EI 4 linhas. Então vai ficar menos EI 4 linhas, menos Q, mais Q. Então vai ficar lá, derivada EI vezes derivada quarta de V em relação a x, menos Q igual a zero. Essa é a equação diferencial da viga de Bernoulli. Acho que hoje a gente não deduziu nada, que eu falei que a gente ia obter por cálculo variacional e não por equilíbrio infinitesimal. Então notem que deu uma página de contas, nem isso, foi fazendo no caderno, dá um terço de página. E se você for deduzir na mão, vai dar umas facinho ali, umas 3, 4 páginas de continho, via equilíbrio infinitesimal. Pode perguntar aí quem Ô professor, a Rafael aqui que está falando. O seguinte, essa equação de Euler-Lagrange, ela tem várias caras ou é só uma cara genérica para tudo? Isso que eu não estou entendendo. Para cada tipo de funcional vai ser uma equação diferente. Então, para o funcional da barra, que é um funcional de primeira ordem, ou seja, esse f aqui só depende de u e de u', é essa a equação. Para o funcional da viga, que aqui o cara deduziu até, chamei aqui funcionais com derivadas de ordem superior, então pode aparecer até a terceira ordem. Vai ser essa cara aqui. Na próxima aula vai ter a viga de Timoshenko, que são funcionais que dependem de vários campos. Vai ser outra equação da Euler-Lagrange. Então cada tipo de funcional é uma equação da Euler-Lagrange diferente, que eventualmente tem que deduzir. Beleza. Respondi a pergunta? Mas o funcional em si a gente não deduz, né? Ele já é fornecido daí para cada situação. O funcional a gente deduz, é o que a gente vai fazer. Assim, quando a gente constrói um modelo mecânico, lembra que a gente fez? Hipótese cinemática, depois a gente transforma deslocamento em deformação, depois deformação em tensão, depois calcula a cara do funcional. Essa é a parte de mecânica dos sólidos, que a gente teoricamente sabe fazer bem. Daí, esse cara que a gente vai usar para fazer todas as outras coisas aqui dentro do cálculo variacional. Foi isso que você perguntou, será? Isso mesmo. Tá. Pode falar, Marcos. Marcos. Rafael. E, professor, então, na realidade, a gente vai encontrar a cara da equação, né? Essa Euler-Lagrange sempre vai apresentar a cara da equação. Tem uma equação com essa cara, tu tem que aplicar esse sistema de derivados aí que o professor está colocando, é isso, né? A gente deduz a equação da forma mecânica e depois procura lá dentro de várias equações de Euler-Lagrange, digamos, uma que tem a cara daquela que a gente encontrou e aplica, é isso? Perfeito, seria o caminho para resolver.
Agora entendi. Então, para sumarizar aqui os principais resultados. O primeiro, a gente pode obter, então, a equação diferencial e as condições de contorno do nosso problema a partir do funcional de energia potencial. Então, se eu sei calcular o meu funcional, que é o que a gente vai se apoiar aqui em mecânica dos sólidos, eu automaticamente já consigo extrair esses caras de lá. Beleza? Não preciso fazer aquele equilíbrio infinitesimal para gerar minhas equações. Segundo, que vai ser bem importante para os métodos que a gente vai utilizar. A função U que minimiza o funcional é a mesma função U que a solução da equação diferencial, ou seja, a função do problema de valor de contorno associado. Então aqui, esse resultado é bem importante, que ele nos leva a essa consequência aqui na linha de baixo. Ao invés da gente pegar a equação diferencial e resolver ela, o que pode ser que sempre é mais difícil, e eventualmente para problemas mais bizarros não ter solução, ou se não conseguir resolver, a gente pega e minimiza o funcional da energia potencial. Então a gente troca a solução da equação diferencial pela minimização do funcional. E como a gente consegue calcular o funcional da energia potencial para qualquer por qualquer problema de mecânica dos sólidos, aqui a gente consegue utilizar então essa ideia para resolver qualquer problema que a gente tenha pela frente. Beleza? Tem uma tarefa para fixar essa parte da aula. Tentem, para entender bem o que é perturbação, como é que escolhe aquela função θ, etc. Tentem gerar aqui um gráfico da perturbação da solução da barra 1D, ou similar àquela que a gente fez para a barra 1D, agora para a viga de Euler de Bernoulli biapoiada. Então vai pegar a viga lá. Vocês têm lá do livro de resistência dos materiais a função V, que é a solução analítica para ela. Vocês vão fazer V mais lambda neta. O lambda vai ser a perturbaçãozinha. O neta vocês têm que escolher. Tá? Tem que só lembrar qual que é a regrinha para escolher neta. É sempre obedecer às condições de contorno essenciais. Ou seja, elas têm que ser, neta tem que ser igual a zero, onde se tem as condições de contorno essenciais prescritas. Aqui para vocês gravarem eternamente na alma de vocês como faz integração por partes, obter então aquelas equações de Lagrange do funcional que tem derivada até ordem terceira. Então aqui no próximo slide eu tenho o caminho de como fazer. Daí, que vocês vão ter que fazer? Vocês partem da definição. Então, ao invés de ter um troço, aqui a gente só tinha um termo, uma derivada para ser perturbada. Aqui eu vou ter derivada primeira, segunda e terceira. Eu vou cair nessa situação aqui. Tá? Você vai fazer uma expansão de Taylor desse primeiro termo. Então, a expansão de Taylor vai ser sempre o quê? A função no ponto ótimo atual que a gente não conhece, mas a derivada de f em relação a v vezes perturbação, f em relação a v' vezes perturbação linha, f em relação a v duas linhas, perturbação 2, e assim por diante. Então, quando você voltar esse cara para o funcional, esse cara aqui cancela com esse, e você fica com esses 4 termos na mão. Como que a gente fez? Executou a divisão por lambda. Então os termos aí que dependem de derivada parcial de f ficam aqui. Esse cara fica único dividido por lambda. Quando eu aplico o limite, esse cara some e eu fico com esses 4 termos. Qual que vai ser o serviço aqui? Vocês vão ter que aplicar várias integrações por partes para passar essas diferenciações de neta para o termo da esquerda. Então, por exemplo, nesse primeiro termo, você vai fazer uma integração por partes para ficar aqui
neta ao quadrado, esse cara dx. Depois mais uma para passar neta e esse cara derivada segunda em relação a x. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse. Então vai ser um monte de continha. E vocês vão internamente lembrar como fazer a integração por partes. Tá? Então a ideia é a partir desse cara aqui, vocês recuperarem essa equação da Lagrange. Pode falar. Professor, com a aula do YouTube eu tentei fazer essa tarefa, eu consegui chegar nas equações que tem lá no slide, só que a equação 22 eu encontrei com o sinal oposto. Então ficaria menos d, dx, df, dv 3 linhas, mais df, dv 2 linhas, igual a zero. Então, ficou assim? Isso. Então é a mesma coisa. É só você multiplicar por menos 1, daí você tem o mesmo resultado. Ah, tá. Então não tem problema. Não, tá. Certinho. Obrigada. Então você já tem a alma treinada em fazer integração por partes. Realmente deu bastante conta. É legal que é um troço que essa integração por partes e a expansão de Taylor são meio que toda aula que a gente vai ver alguma coisa a gente vai usar. Então é bom ter bem treinada elas aí para não ficar naquela dúvida o que está acontecendo. Mais alguma dúvida, pergunta, pessoal? Então beleza, vamos fazer um intervalinho. Daí a gente vai para a segunda parte da aula 2. Daí a gente tenta fazer a segunda parte da aula 2 e a primeira parte da aula 3. Para hoje, daí na semana que vem a gente faz a segunda parte da 3 e parte para a aula 4.